Bom, agora vamos visualizar aqui as classes, né, que foram criadas para representar os blocos, né, e os registros de cada bloco. Tá? Então, por exemplo, aqui no pacote com T2TI ERP SPED contábil bloco 0, nós temos aqui algumas classes. Tá? Nós temos aqui o bloco 0.java e os seus respectivos registros. Tá? Então, por exemplo, aqui o registro 0000. Tá? O que foi feito aqui em cada classe dessa, né, que representa um registro? Então, nós temos aqui o registro 0, temos o registro 0001, o 0007, o 0020, o 0150, o 0180 e o 0990. Tá? Então, por exemplo, aqui na classe registro 0000, nós temos alguns atributos, né, que é data INI, data FIM, nome, CNPJ, UF, IE, código do município, IM, indicador de situação especial. Tá? E de onde que nós tiramos essas informações, né, esses atributos? Bom, como você já viu lá na análise do SPED, né, que o Albert apresentou essa documentação, você tem aqui disponível o layout dos arquivos, né, e os seus respectivos registros. Por exemplo, aqui no bloco 0, eu vou acessar aqui a página 52. Tá? No bloco 0, nós temos aqui a abertura, a identificação e referências. E dentro do bloco 0, nós temos o registro 0000. Tá? E o registro 0000 ele é composto pelos seguintes campos: reg, LSD, que é um texto fixo. Né? Esses dois campos iniciais eles são textos fixos. Logo depois nós temos aqui data INI, data FIM, nome, CNPJ, UF, IE, código do município, inscrição municipal e o indicador de situação especial. Tá? Então, para cada atributo, nós criamos aqui também, né, para cada campo aqui do registro 0000, nós criamos aqui um atributo. Tá? E nós também definimos aqui para cada atributo o tipo que foi de acordo com o tipo que está disponibilizado, né, informado aqui no guia prático da ECD. Então, por exemplo, a data INI ele é do tipo data. Ok? Então, aqui na verdade ele é do tipo numérico, mas ele é um tipo data. Tá? Data final da mesma forma. O nome ele é um tipo, ele é alfanumérico, então nós definimos aqui o nome como um atributo do tipo string, tá? E assim por diante. No caso aqui, o código do município ele é numérico, tá? Então nós definimos aqui como um atributo do tipo integer. Tá? Então nós criamos aqui os seus respectivos atributos e seus respectivos gets e sets. Tá? Então nós criamos aqui um bin, né, para cada registro, né, do bloco 0. Ok? Então, se vocês perceberem aqui, nós temos registros 0001, 0007, 0020, 0150, 0180 e o 0990. Tá? Nós seguimos aqui praticamente o mesmo modelo que foi implementado lá no projeto ACBR. Tá? Então, o projeto ACBR ele é feito em Delphi e Lazarus. Tá? Tem também uma parte que foi desenvolvida em Java, só que a parte que está desenvolvida em Java não contém, né, essa implementação do SPED, nem do SPED contábil e nem do SPED fiscal. O SPED contábil e fiscal, lá no caso do ACBR, tem apenas a implementação em Delphi e Lazarus. Tá? Então aqui nós praticamente convertemos, né, o ACBR SPED em Delphi e Lazarus para Java. Ok? Pegamos aqui e implementamos praticamente utilizando do mesmo modelo que foi desenvolvido lá no ACBR. Tá? Bom, então para cada registro do bloco 0, nós criamos aqui uma classe representando os seus atributos, ok? E criamos aqui também uma classe representando cada bloco, né? Então nós temos aqui o bloco 0.java, temos aqui o bloco 9, o bloco i, o bloco j e também o bloco 9, ok? No caso aqui é o SPED fiscal, tá? O contábil bloco I e o bloco 9.
Tá? Então nós temos aqui os blocos 0, 9 e J do SPED contábil. Tá? Então para cada bloco nós temos uma classe representando esse bloco. Então vamos lá. Aqui no bloco 0.java, o que nós temos aqui inicialmente? Eu tenho a criação dos seus respectivos registros. Tá? Então, por exemplo, o registro 0000. Quantas vezes que esse registro pode aparecer no arquivo? Então, se você vier aqui no guia prático da ECD, vocês podem verificar que esse registro 0000 ele ocorre uma única vez por arquivo. Tá? Então, a ocorrência dele é 1 por arquivo. Então, aqui no bloco 0, nós apenas criamos, né, um objeto registro 0000. Tá? No caso aqui do registro 0007, se nós viermos aqui na documentação, temos aqui o registro 0007. A ocorrência desse registro é de vários por arquivo. Tá? Então, como podem ter vários registros 7, né, então nós criamos aqui um array list de registro 7. Tá? Então, nós fizemos isso de acordo com a ocorrência, né, de cada registro. Então, por exemplo, o registro 1 ele ocorre apenas uma única vez. Então, nós criamos apenas um registro 1. No caso, o registro 150 ele pode ocorrer várias vezes. Então, nós criamos aqui uma lista de registros 150. Tá? E para cada registro, nós estamos visualizando lá no guia prático da ECD para visualizar né, a quantidade de ocorrências que podem ter de determinado registro. Tá? Nós temos aqui também a criação de um objeto da classe SPEDUtil. Tá? Nós vamos visualizar essa classe aí posteriormente. Então vamos lá. Aqui no construtor eu recebo como parâmetro essa classe SPEDUtil. Tá? Essa classe SPEDUtil vai ser responsável por preencher os dados, né, dos registros. Eu instancio os respectivos registros desse bloco. Né? No caso aqui, o registro 0, o registro 1, o 7, no caso o 7, o 20, o 150 e 180, eles são um array list. Né? Instancio também o registro 990. Já defino aqui o atributo indidade como 1. Né? No caso aqui, esse atributo indidade ele representa se o bloco contém informações ou não, e o 1 significa que ele não contém informações. Então, por padrão, já vai ser setado como 1. Ok? E também definimos aqui a quantidade de linhas do bloco 0 como 0. Tá? Então, o registro 990 aqui ele vai representar a quantidade de linhas que contém no bloco 0. Tá? Logo depois eu defino aqui o objeto U, né, que no caso aqui representa a classe SPEDUtil. Tá? Temos aqui um método limpa registros, onde eu vou primeiramente aqui excluir todos os dados, né, todos os itens desses array list e definir aqui a quantidade de linhas 0, né, que é do registro 0990 para 0. Tá? Eu poderia aqui também definir o indicador de movimento, aqui no caso do registro 0001 para 1. Tá? Então, nesse método aqui, limpa registro, você pode também realizar esse procedimento. Tá? E logo depois eu tenho a gravação de cada registro. No caso aqui, eu tenho o método grava registro 0000. O que ele vai fazer? Primeiramente, ele vai incrementar, né, a quantidade de linhas do bloco 0. E isso está lá no registro 0990. E logo depois ele vai preencher, né, esse registro com os seus respectivos atributos. Tá? Então aqui nós já estamos utilizando aqui da classe SPEDUtil. Eu vou abrir aqui essa classe, tá, para nós verificarmos o que foi implementado nessa classe SPEDUtil. Então, primeiramente aqui eu tenho a definição de um delimitador, né, do tipo string, um formato de data, um formato decimal e também uma string aqui que vai representar o CRLF, tá? Que no caso é a finalização de uma linha, tá? No caso um retorno de linha, né, que representa aí. No construtor eu defino o delimitador para o caractere pipe. O formato da data é o dia, mês e ano, tá? O ano com 4 dígitos, o dia com 2 dígitos e o mês também com 2 dígitos. O formato decimal para 0.00, no caso aqui ele vai formatar os valores, né, com uma vírgula e 2 casas decimais. Logo depois eu defino aqui essa string CRLF.
LF, né, que vai retornar aqui para mim o system.getProperty line.separator, tá? Ele vai buscar o retorno de linha definido no sistema operacional, tá? E logo depois aqui eu tenho alguns métodos, né? O método preenche, né, ele está sobrecarregado aqui. Ele recebe uma string como parâmetro, ele pode receber também um date como parâmetro, um integer e também um big decimal, tá? Se eu receber aqui um string, eu faço o seguinte: eu vou verificar se esse valor, né, se essa string é igual a nula. Se for nulo, essa string passada aqui como parâmetro, eu vou retornar apenas o delimitador, que no caso aqui é um pipe. Se for diferente de nulo, eu retorno o delimitador mais o valor, né, e executo aqui o método trim nessa string para excluir os espaços em branco do início e do final dessa string, tá? O método preenche, quando recebe um date como parâmetro, nós também verificamos se esse date é igual a nulo. Se for nulo, é retornado apenas o delimitador. Caso contrário, ele retorna o delimitador mais a data formatada, tá? Nesse formato aqui. Se ele receber o método integer como parâmetro, também verifica se é nulo. Se for nulo, retorna somente o delimitador. Caso contrário, ele retorna o delimitador mais o valor, né, que foi passado como parâmetro. E também temos aqui recebendo o big decimal como parâmetro. Nesse caso, se for nulo, também retornamos apenas o delimitador. Caso contrário, retornamos o delimitador mais o valor formatado de acordo com o formato decimal que foi definido aqui. Ok? Temos aqui uns métodos get e set. Ele vai definir o delimitador, né? No caso, o formato da data, o retorno de linha e o formato decimal. Tá? Então, essa classe SPEDUtil ela está sendo utilizada aí para preencher as informações de acordo com o que é solicitado lá no guia prático da ECD e também no guia prático da EFD. Ok? Bom, então voltando aqui no bloco 0, quando eu vou gravar, né, o registro 0000, eu chamo aqui o método preenche, né, lá da classe SPEDUtil, passo como parâmetro primeiramente aqui uma string, que é a string 0000, logo depois eu passo aqui também o LSCD, tá? E vou preenchendo de acordo com o layout que foi definido lá no guia prático. Então, primeiro eu tenho que definir, informar a data inicial, depois a data final, o nome, o CNPJ, a UF, a inscrição estadual, o código do município, a inscrição municipal e também o indicador de situação especial. Tá? Lembrando que no final de cada string nós precisamos incluir o delimitador, tá? E também o retorno de linha. Lembrando que antes de cada registro, né, de cada atributo, também é necessário incluir o delimitador. Mas como nós vimos lá na classe SPEDUtil, né, vou abrir aqui novamente, vocês podem perceber que esse delimitador já está sendo incluído aqui pelo método preenche. Tá? Então, você não precisa se preocupar em informar esse delimitador aqui nesses métodos que vão gravar os registros do SPED. Tá? Então nós temos aqui o grava registro 0, o registro 1, registro 7, o registro 20, o 150, o 180 e o 990. Tá? Lembrando que algum desses registros eles possuem registros filhos, né? No caso aqui do bloco I, por exemplo, vamos abrir aqui para verificar se possui algum registro filho, né? Se algum registro possui registro filho. Tá, aqui está. Por exemplo, o registro I012, ele possui um registro filho, que é o registro I015. Tá? Então o procedimento aqui é praticamente o mesmo. Né? Então, primeiramente, nós definimos aqui uma string chamada registro. No caso, esse registro I012, ele pode ocorrer mais de uma vez no arquivo. Então nós percorremos aqui um laço nessa lista de registros I012. Tá? Para cada registro I012 eu vou preencher aqui com o I012 inicialmente, o número da ordem, a natureza do livro, o tipo e também esse atributo código do hash auxiliar. Tá? Informa aqui também o delimitador e o retorno de linha. Só que para cada registro I012 eu vou
logo depois de preencher os dados do registro 012, eu vou informar os seus registros filhos, né? No caso aqui, o registro I015. Então eu já chamo aqui o método grava registro I015. Tá? Então automaticamente esse método grava registro 015 será chamado aqui pelo registro I012, que é o pai do registro I015. Tá? E esse método ele recebe aqui como parâmetro a lista de registros I015, que são filhos dessa I012. Tá? Então aqui nessa grava registro I015, eu também vou fazer um laço, né, já que esse registro pode aparecer várias vezes no arquivo. Então eu vou definir aqui o I015, né, que é o parâmetro inicial desse registro. Logo depois o código da conta, tá? E o delimitador e o retorno de linha. E logo depois eu vou fazer o seguinte, eu vou, além de informar aqui, incrementar a quantidade de linhas do bloco I, né, eu vou incrementar também aqui a quantidade de registros, né, o número de registros do tipo I015, ok? Bom, então é dessa forma que está sendo feito aqui, né, que foi desenvolvido aqui, as classes, né, que representam cada bloco e cada registro, né, respectivo dos seus blocos. Então, foram implementados aqui os blocos 0, os blocos, o bloco I, o bloco J e também o bloco 9 aqui do SPED contábil. Tá? No próximo vídeo nós vamos visualizar o código-fonte que foi desenvolvido aqui na classe SPED contábil, tá? Que é a classe responsável para chamar esses métodos aqui para gravar os respectivos registros.